Amém, queridos. Nós tivemos sexta, sábado pela manhã, sábado à noite, um congresso, uma conferência maravilhosa para casais. Quantos aqui participaram, que estão aqui? Foram abençoados? João Lúcio, Helena Tanuri esteve conosco e foram dias maravilhosos. Muitos casais, esse lugar ficou pequeno para aquilo que Deus fez. E nesta manhã também nós tivemos uma manhã maravilhosa, queridos. A igreja lotada, uma palavra abençoada. Tivemos uma manhã muito gostosa. Depois, você que não assistiu o culto pela manhã, assista, está lá nas redes sociais. Nós não vamos tirar, vai permanecer nas redes sociais. Mas é importante que você assista, porque não foi uma palavra para casais hoje pela manhã, foi uma palavra aberta para toda a igreja. E a igreja foi muito abençoada, muito edificada. E glória a Deus porque você está aqui nesta noite. Quantos estão prontos para viver milagres? Queridos, eu creio que Deus tem um tempo novo para nós. Deus está trazendo vida. Deus está despertando a igreja. Deus está quebrando grilhões. Se prepare, porque Deus está mandando para cá uma grande multidão. Assim como nós tivemos hoje pela manhã, nós estamos profetizando, queridos, que até o final deste ano nós teremos 4 cultos lotados. Vai ser algo sobrenatural. E muito em breve nós estaremos no nosso campus. Vai ser um local maravilhoso que Deus vai estar nos dando. E nós seremos muito abençoados neste lugar. Domingo passado, nós tivemos uma presença muito gostosa do Espírito. Tanto no culto da manhã como no culto da noite. Quantos vieram no domingo passado? Foi maravilhoso, não foi? Foi algo sobrenatural. O Espírito Santo se moveu de uma forma tão linda. E foi incrível porque foi de manhã e também à noite. Foi uma presença maravilhosa do Espírito Santo. Isso quer dizer, queridos, que nós não podemos perder mais tempo. Deus tem pressa. E Deus está se movendo de uma forma maravilhosa. Eu quero ministrar. Eu sei que muitos irmãos hoje estão cansados. Viemos de uma maratona muito grande, né, esse final de semana. Mas glória a Deus porque você não perdeu tempo. Você está aqui. E você vai viver este sobrenatural de Deus. Eu quero ministrar nessa noite sobre um texto muito conhecido. Quantos aqui já ouviram falar do tema do texto sobre Zaqueu, a história de Zaqueu? Quantos já ouviram falar da história de Zaqueu? Amém. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre a história de Zaqueu. O tema dessa ministração é transformação radical. Quando eu leio a história de Zaqueu, a grande pergunta que eu me faço é: o que aquele homem ele viu que teve uma transformação tão radical? Porque quando nós falamos do Evangelho de Cristo, o Evangelho de Cristo é uma transformação radical. Uma pessoa que tem um encontro com Jesus, essa pessoa, ela não continua mais a mesma. Uma pessoa que tem um encontro com Jesus, a sua vida é transformada, a sua vida é mudada. E às vezes, queridos, eu me questiono muito sobre algumas situações que eu vejo de pessoas que declaram Jesus, tem uma mudança de vida, mas de repente ao longo do caminho, essas pessoas desistem da caminhada. E são coisas que eu não consigo entender, porque eu conheci Jesus há muitos anos. Eu me batizei com 10 anos de idade. Ontem, a Elissônia falou assim: apóstolo, que ano que você batizou? Eu falei: eu batizei em 1980. E ela: nossa, eu não era nem nascido. Eu falei: não me chame de velho. Mas eu batizei, queridos, no dia 31 de dezembro de 1980. Eu tinha 10 anos de idade. Eu nunca me desviei. Eu nunca fui para o mundo. Eu nunca tive prazer de conhecer o mundo. Eu vim de um lar cristão. Eu brinco, eu falo assim, eu nasci no hospital e fui apresentado na igreja. Então a minha caminhada cristã sempre foi uma caminhada de crescimento, porque a vida cristã é assim: você nasce e você desenvolve, você cresce. Mas eu não consigo entender, queridos,
pessoas que recebem Jesus como Senhor e de repente volta à prática do pecado. E quando eu olho para a vida de Zaqueu, Zaqueu foi um homem que viu algo em Jesus, que fez com que a sua vida fosse transformada, que fez com que ele vivesse uma vida totalmente restaurada. E eu quero meditar um pouco com você sobre essa história, e talvez uma história que você precisa olhar e você precisa avaliar a sua própria vida. A Bíblia conta aqui em Lucas capítulo 19, nós vamos começar aqui nos 3 primeiros versículos. Jesus entrou em Jericó, estava atravessando a cidade, e havia ali um homem rico, diga rico. Qual era o nome deste homem? Zaqueu. Zaqueu era o quê? Chefe dos publicanos. E ele queria, esse homem rico, chefe dos publicanos, queria ver quem era Jesus. Mas era um homem de pequena estatura, e ele não conseguia ver por causa da multidão. Pai, que nessa noite essa palavra possa entrar no nosso coração, e que o Senhor possa se revelar a nós de uma forma tão especial, para que aqueles que ainda não te conhecem possam sair daqui te conhecendo, e aqueles que te conhecem, Pai, possam sair daqui com a sua fé ainda mais consolidada. A minha oração nessa noite, Pai, é que a palavra que tem poder de transformar e de libertar, possa nos libertar para vivermos a essência do Evangelho. É o nosso clamor nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Então a história conta que Jesus estava entrando em Jericó, e quando Jesus estava atravessando a cidade, Jesus se depara com um homem rico, e esse homem se chamava Zaqueu, e esse homem rico, ele era chefe dos publicanos. Era um homem de pequena estatura, e esse homem tinha um desejo, o desejo de ver quem era Jesus. Porém, devido à multidão, era uma grande multidão, este homem, ele não conseguia ver Jesus. Queridos, quando nós olhamos para esse texto, a primeira coisa, nós vemos aqui um encontro de um homem, um encontro com Jesus, um homem que não viu Jesus apenas fisicamente, não teve um encontro apenas fisicamente, mas um homem que teve um encontro com alguém que teve o poder de mudar a sua vida. O homem que tem um encontro com alguém que teve o poder de transformar a sua vida. A Bíblia diz que Zaqueu, ele era rico, Zaqueu era chefe dos publicanos, Zaqueu era um homem pequeno, mas Zaqueu tinha um desejo. Primeira coisa, queridos, nós vemos que quando nós temos um desejo, o desejo nos leva a fazer coisas extraordinárias. Tem pessoas que se detêm ou se depara com dificuldades, mas quando a pessoa ela tem um desejo, ela faz qualquer coisa. Ela não se detém, ela não para, ela não se limita nas dificuldades, mas a pessoa vai além, porque ela tem um desejo. A Bíblia conta a história daquela mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue, e a Bíblia diz que aquela mulher também tinha um desejo. E qual era o desejo desta mulher? Ela tinha a convicção, se ela tocasse Jesus, ela seria curada. E a Bíblia diz que ali também havia uma grande multidão, porque quando você começa a ler os evangelhos, você vai ver que sempre quando Jesus estava em um lugar, sempre a multidão acompanhava, sempre a multidão seguia. Mas as pessoas que tinham o desejo eram pessoas que tinham um encontro real com Ele. Assim como Zaqueu, assim como esta mulher com fluxo de sangue. Mas quando eu olho, queridos, para esta história de Zaqueu, e quando eu faço essa pergunta, o que Zaqueu, qual foi o tipo de encontro que Zaqueu teve com Jesus? Que ele não se importou com quem ele era, porque era um homem rico.
não se deteve por causa da multidão e nem por causa da sua estatura. Um homem que não se limitou no seu tamanho, e um homem que não olhou para a sua posição social, porque ele era chefe dos publicanos e ele era rico. Mas um homem que quis ter um encontro com Jesus, e um homem que teve um encontro com Jesus. E aqui então, quando eu olho para esta história de Zaqueu, eu percebo aqui, queridos, algumas coisas que Zaqueu viu em Jesus. A primeira coisa que Zaqueu viu em Jesus alguém que o enxergava além do seu rótulo. Diga rótulo. Queridos, entenda, o verso 5 diz: quando Jesus chegou àquele lugar, ele olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa. Então a Bíblia diz que Zaqueu, aquele homem rico, chefe dos publicanos, queria ver Jesus, e este homem não conseguia devido à multidão e devido à sua estatura. E Zaqueu então ele sobe de uma árvore. Queridos, comece a imaginar a cena de um homem com uma posição social elevada, muito rico, subindo numa árvore, no meio de uma multidão. Fala sério, não é muito desejo de ser transformado ou de ter um encontro com Jesus? Este homem não se importou. Ele poderia falar: não, mas devido à minha posição social, eu sou uma pessoa muito conhecida, eu sou chefe dos publicanos, não, eu sou rico, jamais eu vou subir numa árvore. Não, a Bíblia diz que este homem, ele sobe numa árvore, e ele queria, o seu desejo era tão grande de ver Jesus, que ele sobe numa árvore. E a Bíblia agora diz que Jesus então, ele olha para cima, e Jesus chama Zaqueu: Zaqueu, desce depressa. Quando nós começamos a ler esse texto, esse versículo 5, e nós olhamos aqui o original desta palavra, aqui indica que Jesus, de uma forma muito deliberada, ele levantou os olhos para ver Zaqueu. Havia ali uma multidão, havia ali pessoas desejando ser curadas, pessoas desejando ouvir uma palavra do Mestre, pessoas desejando tocar em Jesus, pessoas desejando um encontro com Jesus. Mas a Bíblia diz que os olhos de Jesus foi colocado em Zaqueu. Os olhos de Jesus foi olhar para Zaqueu. Zaqueu então estava em cima de uma árvore. Interessante, queridos, que quando nós começamos a olhar para a história de Zaqueu, a Bíblia diz que Zaqueu não era apenas um publicano, mas Zaqueu ele era o chefe dos publicanos. Ele não era somente um publicano, mas ele era o chefe. E quando Jesus chega abaixo daquela árvore, Jesus levanta os olhos, Jesus fala: Zaqueu. Zaqueu ainda não havia sido apresentado para Jesus. Zaqueu ainda, ele estava naquela árvore, mas Jesus olhou para Zaqueu, e Jesus conhecia Zaqueu. Jesus sabia o nome de Zaqueu. Ninguém havia falado para Jesus que aquele homem se chamava Zaqueu. Mas a Bíblia diz que Jesus olha para aquela árvore e Jesus fala: Zaqueu. Se tem uma coisa, queridos, que Deus faz, Ele nos conhece pelo nosso nome. Ele sabe quem somos, Ele sabe das nossas dificuldades, Ele sabe das nossas dores, Ele sabe das nossas angústias. Apóstolo, mas quem falou para ele? Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. E Jesus aqui, Ele olha e Jesus fala: Zaqueu. Jesus olha para o coração deste homem. E Zaqueu era um homem que olhou para Jesus. Ele viu em Jesus alguém que viu nele além do rótulo. Sabe por quê, queridos? Porque quando você olha para a história de um publicano, o publicano, queridos, era rejeitado pelo povo, pelos judeus. E sabe por que eles eram rejeitados pelos judeus? Porque um publicano, queridos, ele estava a serviço de Roma. Então ele era considerado aquele que Roma mandava roubar os impostos dos judeus. Então por essa razão, ele era totalmente desprezado. Ele era um homem que ninguém gostava. Era um homem que tinha uma estigma social muito baixa. Ele carregava o rótulo de alguém que roubava.
os publicanos eram considerados os maiores traidores da nação. Então era um homem não bem visto pela sociedade. Socialmente, queridos, era um homem marginalizado. Só para você ter uma ideia, um publicano era tão complicado, porque tão complicado, que um publicano ele era barrado de testemunhar nos tribunais. Qualquer judeu, qualquer um poderia ser testemunha em um tribunal, mas um publicano não, porque ele era rejeitado pela sociedade. Um publicano não era permitido entrar na sinagoga. Por isso aquele homem, ele tinha o desejo de ter um encontro com Jesus, mas ele não podia entrar na sinagoga, porque ele era publicano. E além de ser publicano, ele era o chefe dos publicanos. E a Bíblia diz então que este homem, ele tinha um desejo. Qual era o desejo? Ter um encontro com Jesus, conhecer verdadeiramente quem era Jesus. Zaqueu, ele vivia com um rótulo permanente de pecador e traidor. Mas foi justamente esse homem, com esse rótulo terrível diante dos homens, pecador e traidor, ladrão, que Jesus chega, ele sobe numa árvore e Jesus o chama pelo nome. E Jesus fala: Zaqueu, desce depressa. Eu não sei, meu irmão, como você entrou aqui nessa noite, mas há um desejo de Deus de mudar a sua vida. Há um desejo de Deus de restaurar a sua casa. Há um desejo de Deus de transformar a sua família. Talvez você entrou aqui com tantos rótulos. Talvez a sociedade colocou tantos rótulos em você: traidor, drogado, viciado, beberrão. Talvez a sociedade te colocou tantos rótulos: adúltero. Eu não sei, meu irmão, qual é o rótulo que a sociedade colocou em você, mas eu quero dizer, queridos, que há um Deus que olha além do rótulo. Há um Deus que olha para o nosso coração. Há um Deus que sabe o que está lá dentro. Há um Deus que se interessa não por aquilo que a sociedade, a forma que a sociedade nos vê, mas a forma que Ele nos vê, e Ele nos ama. João capítulo 1, verso 47 e 48. Ao ver Natanael se aproximando, Jesus disse: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. E perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Quem era Natanael? Natanael era um homem cético. Natanael é aquele que, quando Filipe chegou para ele e falou assim: vamos lá ver Jesus, Jesus de Nazaré. Sabe o que Natanael falou? Falou assim: porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porventura pode vir alguma coisa que preste de Nazaré? Mas agora esse homem, quando estava diante de Jesus, Jesus não o criticou. Jesus simplesmente olha para ele e fala assim: eu te conheço, eu sei que você é um homem de Deus, eu sei que você é um homem que tem um coração que me ama. Jesus, quando olha para ele, Jesus fala de uma forma tão linda, tão poderosa, que ele fala para Jesus: Jesus, você me conhece de onde? E Jesus olha e fala assim: olha, eu vi quando você estava sentado lá debaixo daquela figueira. Meu irmão, sabe aquela oração que você fez de madrugada? E que você achava que ninguém estava te olhando, ninguém estava vendo, ou talvez você achou que a oração Deus não tinha ouvido. E Deus hoje te fala: filho, sabe de uma coisa? Eu te vi, eu sei da sua oração, eu sei o quanto você me ama, o quanto você me teme, eu sei o quanto você tem chorado por mim, eu sei o quanto você é precioso. Meu irmão, eu não sei, talvez você entrou aqui hoje, você acha que você veio aqui por acaso. Você não veio aqui por acaso.
Você veio aqui porque Deus tem um plano para a sua vida. Você veio aqui porque Deus tem olhado para a sua história. E Deus hoje, Ele quer restaurar a sua vida, trazer alegria e paz do seu coração. Existem áreas da sua vida que o Senhor tem trabalhado, que o Senhor tem tratado, e o Senhor tem olhado para você, e o Senhor tem dito: olha, eu tenho ouvido o seu clamor, eu tenho ouvido a sua oração, eu amo a sua vida e eu quero mudar a sua história. Deus tem planos. Deus faz coisas que muitas vezes nós não entendemos. Natanael, ele achava que Jesus de Nazaré, ele não conhecia esse Jesus. Mas Jesus de Nazaré, aquele que olhou para ele e disse: filho, eu te conheço. Eu vi quando você estava debaixo daquela figueira. Queridos, entenda uma coisa: o Senhor tem olhado para as suas lutas, para as suas dores. Mas o Senhor hoje quer mudar a sua história. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, mas eu sei que existe uma promessa de Deus para a sua vida. Zaqueu, aquele homem que sobe naquela árvore, desejoso de conhecer Jesus, mas tinha um rótulo. Ele era desprezado pela sociedade. Mas Jesus olhou para ele e disse: Zaqueu, desce depressa. Zaqueu, desce depressa. Sabe o que o Senhor está dizendo hoje? Filho, desce depressa, desce depressa. Tem muitas pessoas que estão na figueira do isolamento, pessoas que subiram numa figueira, e hoje o Senhor está dizendo: desce depressa, eu vou mudar a sua vida, eu vou mudar a sua casa, eu vou mudar a tua história, eu vou fazer com que você viva tempos novos. João 4, 17 e 18, Jesus demonstrava conhecimento sobrenatural da mulher samaritana, vendo além das aparências. Sabia que Ele olha além das suas aparências? Tem gente que tem uma aparência tão de durão, né? Uma aparência de alguém duro. Mas Jesus conhece, e Jesus sabe o que está aí dentro. Quando Jesus olha para essa mulher samaritana, essa mulher que era desprezada, Jesus via além da aparência. 1 Samuel 16:7. O Senhor não vê como vê o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Sabe o que o Senhor está interessado hoje? Teu coração. Filho, me dê o teu coração. Zaqueu, desce depressa. Eu quero mudar a sua vida, eu quero mudar a sua história, eu quero fazer com que você viva um novo tempo, uma nova história. Este homem então, que vivia debaixo do peso de um rótulo de cobrador de impostos da sociedade, corrupto, pecador, traidor, Jesus então olha para ele, e Jesus o chama para transformar a sua vida. Primeira coisa que Zaqueu encontrou em Jesus, quando ele sobe naquela árvore, ele vê alguém que o enxerga como pessoa, que o enxerga além dos seus rótulos. Segunda coisa que eu vejo que Zaqueu, ele encontrou com Jesus, alguém que oferecia aceitação incondicional. Aquele homem, querido, ele não era aceito na sociedade, mas Jesus, ele estava oferecendo para Zaqueu algo incondicional. Ele ofereceu uma aceitação incondicional. Olha o verso 5, ele fala: Zaqueu, desce depressa, hoje eu preciso ficar em sua casa. Quando você começa a estudar esse verbo, hoje eu preciso ficar em sua casa, sabe o que Jesus estava dizendo? Hoje eu tenho uma necessidade, ou uma obrigação divina, de entrar na sua casa. Jesus, ele viu naquele homem um coração tão quebrantado, tão aberto, uma necessidade de uma mudança tão forte, que Jesus disse: eu tenho a necessidade de entrar na sua casa. Jesus então se convida. Jesus simplesmente fala para Zaqueu: Zaqueu, hoje eu quero entrar na sua casa. Hoje eu vou entrar na sua casa, eu vou almoçar com você. Jesus, ele não apenas queria, mas Jesus precisava. E olha o verso 7, todos os que viram isso começaram a
murmurar. O que eles disseram? Olha, Jesus ele foi se hospedar na casa de um pecador. Diante da sociedade, Zaqueu era um pecador, era um traidor, era um ladrão. Diante da sociedade, essa pessoa não poderia, Jesus não poderia entrar na casa dessa pessoa. Mas o Evangelho de Cristo é tão poderoso, é tão tremendo, queridos, que você pega aquele cara que usou drogas até não querer mais, aquele cara que foi viciado em drogas, que caiu aí nas biqueiras, e Jesus vai lá, tira esse homem da biqueira e Jesus transforma. Este homem que era um viciado em drogas, um drogadicto, e Jesus então faz desse homem um pastor, faz desse homem um pregador, faz desse homem um evangelista, faz desse homem um homem usado por ele. É assim que ele faz. Mas os homens diziam: não, Senhor, o Senhor não pode fazer isso na vida desse homem, o Senhor não pode mudar a vida desse homem, né, Juninho? Deus não pode tirar esse homem lá da biqueira e fazer deste homem um marido honrado, um pai honrado, fazer deste homem um servo do Deus vivo. Ah, meu irmão, quantas pessoas foram transformadas pelo poder de Deus, quantas pessoas aplaudam, quantas pessoas foram libertas. Às vezes o cara era um ladrão, roubava, era algo terrível, e Deus vai lá e Deus muda. Sabe por quê? Ele tem uma aceitação incondicional. Jesus ele faz isso. Jesus ele é tremendo. Ele pega uma prostituta e faz dessa prostituta uma mulher honrada, uma mulher de Deus, uma mulher transformada, porque Ele é Deus. Queridos, Ele faz isso porque Ele é Deus, porque Ele nos ama, porque Ele tem plano, Ele tem projetos. Essa semana eu estava numa reunião na prefeitura, conversando com o prefeito. Eu sou presidente do Conselho Municipal de Política de Drogas. E uma das coisas, queridos, que nós debatemos muito dentro desse conselho é que a libertação, uma pessoa para ser restaurada das drogas, só existe um caminho, e o caminho é Jesus. Não existe outro meio, tudo é paliativo. Um dia eu estava sentado numa reunião no Comad, e a comandante da Polícia Militar, Coronel Esther, ela olhou para mim e falou: pastor, é verdade que uma pessoa só se liberta através da fé? Eu falei: é verdade, não existe outro meio, porque só Jesus pode libertar uma pessoa que era tão rejeitada, que estava num estado de derrota, de destruição de uma forma tão grande. Jesus é tão tremendo que Ele pega um pai terrível e Ele faz desse pai terrível um pai amoroso. Um marido que espancava sua esposa e faz deste homem um marido honrado. Ele quer transformar vidas, é isso que Ele faz. E quando Ele olha então para Zaqueu, este homem tão rejeitado pela sociedade, esse homem desprezado pela sociedade, esse homem que a sociedade dizia: olha, não tem como, o Senhor não pode entrar, se hospedar na casa de um pecador. Mas é na casa do pecador que Jesus entra, é na casa do drogado que Ele entra, é na casa do ladrão que Ele quer transformar. Zaqueu era rico, mas ele era publicano, ele tinha um rótulo totalmente negativo diante dos homens, e foi na casa dele que Jesus entrou. Foi ele que Jesus falou: desce depressa dessa árvore, desça, porque eu vou entrar na tua casa hoje, e eu vou transformar a tua vida. Queridos, o Senhor tem transformado vidas ao longo do tempo. Quantas pessoas Ele transformou, quantas pessoas Ele libertou, né, Ana Paula? Quantas pessoas o Senhor já fez coisas maravilhosas, coisas tremendas. Nós somos testemunhas vivas de tudo isso. Quando eu estava sentado com o prefeito, eu disse a ele: olha, você quer conhecer onde pessoas são libertas? As clínicas estão aí, mas vá lá na igreja. Tem um monte de gente lá liberta pelo poder do nome de Jesus, que se libertou das drogas, se libertou do vício, se libertou de tanta podridão, e hoje são servos do Deus vivo. E eu quero declarar, queridos, que
o Senhor está começando um tempo nessa nação, onde a presença do Espírito Santo vai começar a invadir essa cidade. Haverá um avivamento sobrenatural. Pessoas, elas sairão dos cárceres e elas serão transformadas pelo poder do Senhor. Quando nós começamos a orar aqui, sabe o que o Espírito Santo, ele me mostrou quando eu comecei a orar pela cidade de Barretos? Logo o Espírito Santo me levou à visão do vale de ossos secos. E ele começou a me mostrar pessoas que estão mortas nessa cidade. Pessoas que estão no vale da morte, no vale da destruição. E quando a igreja começar a orar, essas pessoas vão começar a se levantar como verdadeiro exército. Como verdadeiro exército. E vai tomar essa cidade. Essa cidade conhecerá o poder do nosso Deus. A tua casa será transformada pelo poder do Senhor. O teu bairro será transformado pelo poder do Senhor. Meu irmão, se levanta como profeta nesta cidade para mudar a realidade espiritual desta cidade, porque o avivamento do Senhor chegou nessa cidade e nós vamos experimentar o sobrenatural do nosso Deus. E aqueles que creem, aplaudam o Senhor e dê o teu brado de vitória. A população estava indignada, olhando para Jesus, dizendo: Jesus, existe aqui uma rejeição social. Este homem não é aceito pela sociedade. Esse homem não é aceito por nós. Mas existia ali uma aceitação por Jesus. E a Bíblia diz no verso 6: ele desceu depressa e o recebeu com alegria. Como que Zaqueu fez? Recebeu Jesus com alegria. Porque era tudo que aquele homem precisava. Toda a expectativa dele estava em conhecer alguém que pudesse transformá-lo. Porque ele já tinha um rótulo. Ele já tinha uma rejeição. Ele era rico. Ele tinha a sua posição social. Mas aquele homem tinha um vazio. O homem sem Deus tem vazio, querido. Pode ter dinheiro, pode ter posição social, pode ter fama, pode ter o que for, mas se não tiver Jesus, ele não tem nada. E a Bíblia diz que aquele homem então, que estava em cima de uma árvore, querendo um encontro com o mestre, aquele homem desprezado pela sociedade, rotulado pela sociedade, aquele homem, quando ele ouve Jesus falar: Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, hoje eu vou na tua casa. Eu tento imaginar, queridos, o que passou na mente de Zaqueu. A minha casa, Jesus, o Senhor sabe quem eu sou? Eu sou desprezado. Tem pessoas que dizem: minha família não me ama. Eu sou rejeitado por pessoas. Eu sofro bullying na escola. Eu já passei por tantas coisas ruins. Mas para este homem, para esse sentimento, Jesus fala: hoje eu vou entrar na tua casa. Zaqueu, este é o teu nome. E a Bíblia diz que Zaqueu então ele desce depressa e ele recebe Jesus com alegria. É isso que transforma a vida do homem, é ser aceito por Jesus. Talvez você é rejeitado por tantas pessoas, mas hoje eu quero dizer: o Pai te ama. Querido, olha aqui para mim. O Pai te ama. O Pai te deseja. O Pai te quer. O Pai tem ouvido a sua oração, o seu clamor. O Pai te vê debaixo da figueira. O Pai sabe o que passa lá dentro, as suas dores. E Ele sabe o teu nome. E Ele sabe da tua história. Lucas 5, 1 e 2. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e mestres da lei o criticavam.
Este homem recebe pecadores e come com eles. Às vezes é isso que nós fazemos, queridos. Às vezes nós olhamos para pessoas que o Senhor quer transformar a vida, e nós os julgamos. E nós falamos: Senhor, como o Senhor ouve uma pessoa assim? Como o Senhor atende uma pessoa assim? Você já viu alguém às vezes prosperar e você falar: Senhor, não é justo, porque ele está prosperando. Senhor, ele faz tantas coisas ruins, tantas coisas erradas, por que ele está vivendo isso? Queridos, entenda, esse tempo de avivamento, o Senhor, Ele está alcançando os improváveis, pessoas marginalizadas pelo povo, e o Senhor está resgatando. Há um resgate do céu na terra, há uma convocação do céu para a terra, trazendo pessoas, queridos, entenda, os próximos meses nós viveremos o maior avivamento de toda a história. Queridos, entendam, os próximos meses está havendo uma convocação do céu para a terra. Pessoas virão, pessoas voltarão, pessoas que se desviaram vão voltar, pessoas que se perderam vão voltar, pessoas que estão perdidas vão voltar, pessoas que estão nas biqueiras vão sair e vão se render a Jesus, pessoas que estão lá na prostituição vão sair e virão para Jesus, pessoas que estão no lamaçal do pecado, eles serão reerguidos e eles virão para Jesus, porque há um avivamento do céu na terra. Nós viveremos o melhor tempo, o melhor tempo, o melhor tempo. Pessoas desprezadas, elas virão para Jesus. Romanos 15:7. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Efésios 1:6, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Aceitação. Este é o tempo, este é o tempo, este é o tempo. Abra o teu coração, queridos, porque este é o tempo. Os homens, quando olhavam para Zaqueu, Jesus entrando na casa de um publicano, eles não entendiam que é o tempo aceitável. É o tempo que o Senhor está transformando vidas. E eu profetizo sobre este lugar, eu profetizo sobre a sua casa, eu profetizo que este é o tempo de Deus. Por último, quando Zaqueu, ele olha para Jesus, ele encontra em Jesus alguém que possibilitava dar a ele uma nova identidade. Diga, uma nova identidade. Diga mais forte: uma nova identidade. Verso 8, Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres. Quando você olha para esse texto do original, significa se pôs de pé e teve uma postura de decisão e compromisso. A maior transformação na vida de Zaqueu foi ver um homem publicano, rico, subir em uma árvore, ter um encontro com Jesus, e quando ele é chamado pelo nome, ele desce da árvore com alegria. E quando Jesus entra na sua casa, ele olha para Jesus e fala: Jesus, a minha decisão hoje, eu estou dando metade dos meus bens para os pobres. Quando mexe no bolso, querido, maior prova de conversão. Porque tem pessoas que se convertem, mas quando fala assim: não mexe no meu bolso não. É igual quando fala assim: olha, falou de dinheiro na igreja, estamos na maior unção, mas falou de fidelidade, é a maior prova que existe alguma coisa errada. Porque a Bíblia diz que Mamon, que é o Deus do dinheiro, muitas vezes ele ocupa o lugar do próprio Deus. Muitas pessoas, queridos, eles querem Deus, mas quando chega na parte financeira, eles desistem. Lembra daquele jovem rico? Quando chega para Jesus: bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala dos mandamentos, ele fala: Senhor, eu sigo todos eles. Aí Jesus olha para ele, como se falasse assim: quer ver eu pegá-lo?
pega teus bens, venda e distribua aos pobres. A Bíblia diz que aquele homem abaixa a cabeça e vai embora. Porque quando toca em algumas áreas que nós não gostamos, é a maior prova, queridos, que ainda existem áreas que precisam ser dominadas, precisam ser tratadas pelo Espírito. Você precisa olhar para algumas áreas dentro da sua vida, querido, e começar a refletir se realmente você se entregou para Jesus completamente ou se existem reservas. Talvez, querido, você está motivado, animado, mas existem áreas que o Senhor está dizendo, não, você precisa mudar nessa área. E aqui esta conversão deste homem, desse publicano, foi tão tremendo, que este homem simplesmente ele levanta e fala assim: Jesus não cobrou nada dele, mas ele disse: Jesus, hoje eu tomo uma decisão, hoje eu assumo um compromisso, eu vou entregar metade dos meus bens para os pobres. E ainda ele fala: se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Interessante, queridos, porque a lei mosaica dizia o seguinte: se alguém defraudar alguém, isso está lá em Levítico, você deve restituir 20%. Este homem aqui, ele não olhou para a lei não, ele falou assim: olha, eu não vou devolver só 20% não, eu vou devolver 4 vezes mais. Além de entregar metade dos meus bens aos pobres, eu também decido, se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, se eu fui desleal com alguém, eu vou restituir, além do que a lei manda restituir. A lei fala 20%, mas eu vou devolver 4 vezes mais. Queridos, olha que coisa tremenda quando você olha para este homem aqui, ele dá sinais de conversão, sinais de um homem transformado. É exatamente, queridos, isso que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Quando nós nos convertemos, quando nós recebemos o Senhor Jesus, nós precisamos ter evidências de conversão. Essa evidência de falar: não, olha, eu crente Gabriela, né? Olha, eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim, está tudo certo. Não é conversão. Este homem passa por uma transformação tão grande, que ele fala: Senhor, eu estou decidido a ir além da lei, eu estou decidido a abrir mão do meu tesouro, eu estou decidido a entregar os meus bens, Senhor, eu estou totalmente entregue. E Jesus então aqui no verso 9 fala: hoje a salvação entrou nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Como que ele era conhecido antes? Ele era conhecido como publicano. Agora Jesus muda o nome dele. Jesus fala: agora este homem é filho de Abraão. Este homem agora não era mais um publicano, mas este homem agora, ele foi transformado. Este homem não é mais chefe dos publicanos, ele não será mais conhecido como chefe dos publicanos. Este homem agora é conhecido como filho de Abraão. Olha, a mesma coisa do Senhor falar: agora você não é mais conhecido como um viciado, como um drogado, como um drogadicto. Você não é mais conhecido como um adúltero, como um ladrão, como um safado. Não, você é conhecido agora como filho do Deus Altíssimo, filho do Deus verdadeiro, filho do Deus que tem o poder de mudar a história. Agora Ele muda o teu nome, Ele muda a sua história. Este homem agora, ele é totalmente transformado por este poder. A restituição, a mudança, Jesus muda a história deste homem. Queridos, a Bíblia fala aqui em 2 Coríntios 5,17: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fizeram novas. Você não é um crente melhorado, meu irmão. O Senhor não te melhorou, o Senhor te quebrou e te fez uma nova criatura. Você é novo, meu irmão.
Você é novo, não importa quem você foi, não importa como você era conhecido, não importa o que você fez, não importa o seu passado. O que importa é que o Senhor transformou a sua vida em Cristo. Você é nova criação, você não foi melhorado, você foi transformado, você foi regenerado, você foi feito de novo. Para, meu irmão, de deixar o diabo te acusar, dizendo: olha o teu passado, olha o que você fez. Não importa. Quando o diabo tentar fazer você lembrar do seu passado, lembra o diabo do futuro dele. Quando ele falar quem você era, fala para o diabo quem ele será, porque em Cristo Jesus ele será lançado no lago de fogo e ele será destruído. Nós precisamos saber quem somos. Nós precisamos saber quem somos. Gálatas 3:7 diz: saibam, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Você é filho. Ei, olha aqui para mim, você é filho. Você é filha. Você é rei e sacerdote. Você é príncipe e princesa. Você é filho do Deus Altíssimo. Aquele rótulo que você tinha acabou. Agora você é filho de Deus. Filho de Deus. Filho de Deus. Filho de Deus. Filho por adoção. Aleluia. Ele me ama. Ele te ama. Ele te ama, meu irmão. Ele te ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Efésios 4:22-24. Quanto à antiga maneira de viver, olha só, queridos, olha o que Paulo fala aqui na carta aos Efésios. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Diga: eu posso me revestir. Diga: eu me revisto do novo homem. Sou transformado pelo poder de Deus. E este homem agora, querido, chamado Zaqueu, este homem que tinha uma reputação totalmente destrutiva, destruída, este homem agora se torna filho de Abraão. Este homem tem a sua vida totalmente transformada. Ele recebe agora uma nova identidade. Agora este homem é transformado pelo poder do Senhor. E hoje eu quero te dizer, meu irmão, Deus está mudando a sua história. Deus está mudando a sua história. Fica de pé. Eu quero que você agora se coloque diante do Senhor e comece agora a colocar a tua vida. Eu não sei, meu irmão, como você entrou aqui nesta noite. Eu não sei como você está aqui nesta noite, mas eu quero te dizer, assim como o Senhor transformou a vida deste homem chamado Zaqueu, assim como o Senhor mudou o rótulo deste homem, assim como o Senhor o aceitou incondicionalmente, assim como o Senhor lhe deu uma nova identidade, hoje o Senhor, Ele está reafirmando isso na sua vida e na sua casa. Feche teus olhos e comece a orar. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu sei que o Espírito Santo te trouxe para mudar a tua história. Eu sei que pessoas entraram aqui nessa noite precisando de um milagre. Pessoas entraram aqui com seu coração com lutas e batalhas. Eu sei que tem pessoas aqui que estão clamando a Deus por milagre em algumas áreas. E hoje o Senhor quer mudar a tua história. Você que precisa de um milagre, saia do teu lugar e vem aqui no altar.